E hoje nós estamos aqui para falar sobre formatos de coluna que a gente usa dentro do método, e eu vou demonstrar esses formatos nas diferentes posições, tá? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Renata Cristina Neves, professora de Pilates Clássico há mais de 15 anos, também proprietária da CoreFit Pilates Yoga. E hoje nós estamos aqui para falar sobre formatos de coluna que a gente usa dentro do método, e eu vou demonstrar esses formatos nas diferentes posições, tá? Sentado, posição de decúbito ventral 4 apoios e depois na posição de pé, tá? Dicas técnicas aí para você. Então, basicamente, são duas formas que a gente tem, que é a coluna flat e a coluna C, tá? Você vai ouvir bastante durante as aulas de Pilates que a gente tem aqui no canal sobre esses formatos. Então, na hora que você linkar esse nome técnico, você já vai conseguir fazer rapidamente. E saiba que tem muitas pessoas que têm dificuldade em trabalhar esses dois formatos de coluna, tá? Então, o primeiro que a gente vai trabalhar é a coluna flat ou a coluna reta, tá? Quando a gente fala de coluna reta, se eu falar para você aí direto, alinha a coluna, fica com a coluna reta, você provavelmente vai ficar assim, ó, estático e crescer aí os ossos da coluna querendo empurrar a cabeça, o pescoço para cima. Gente, uma coisa precisa ficar clara. A parte óssea que a gente tem não tem componente contrátil. Ela não consegue fazer esse tipo de contração para crescer. Então, a gente vai utilizar os músculos que estão ali ao redor e ao entorno da coluna para ganhar esse crescimento, tanto na coluna flat quanto na coluna C. Então, na coluna flat, ó, vou ficar de ladinho para você visualizar, tá? Eu quero que você, desde o seu cóccix, que é o último ossinho que a gente tem da coluna, até o atlas, que é o primeiro ossinho que a gente tem aqui, ó, na nuca, tá? Você cresça em direções opostas. Eu acho que esse é o maior segredo de todos. Você vai levar o seu cóccix para baixo, empurrando ele para o chão, e vai crescer a sua coluna lá na sua nuca para cima. A gente chama isso de two-way stretch, duas formas de alongamento, que eu vou explicar mais para frente em um outro vídeo com mais propriedade, tá? Então, alongue a sua coluna mais em alinhamento, ó, como se tivesse uma parede atrás de você, apertando o seu abdômen, fazendo scooping de abdômen. Para você que não sabe o que é o scooping de abdômen, vai até, ó, clica nesse link, vai até o nosso outro vídeo aqui no canal que fala sobre scooping de abdômen, e depois você retorna aqui para trabalhar esses formatos de coluna, tá? Então, fiz o scooping de abdômen, toquei o meu sacro na parede imaginária, coloquei o meu abdômen, né, junto à minha lombar na parede imaginária, e vou dar a ação de crescer o cóccix para baixo e o restante da coluna para cima. Se você prestou bem atenção, o meu glúteo fez uma contração quase que involuntária para eu crescer nesses dois sentidos. A gente chama isso de lifting, né? O levantar. Então, eu empurrei o meu cóccix para o chão e eu estou empurrando o restante da minha coluna para cima. Se você fizer isso bem direitinho junto ao seu scooping de abdômen, você vai sentir, portanto, as musculaturas ao redor da sua coluna trabalhando para crescer nessa coluna flat, tá? Daqui eu já vou para o meu segundo formato de coluna que eu quero mostrar para vocês, que é a coluna C, que é onde as pessoas têm a maior dificuldade, tá? A gente fala de coluna C no Pilates, a pessoa pensa que é um C mesmo. Aí ela faz assim, ó. Puxa o cóccix para dentro, empurra a cabeça para frente, e aí eu tenho C. E aí eu te pergunto, você olhando aqui, a minha postura, você acha que eu estou ganhando alguma coisa aqui de benefício para minha coluna? Eu estou desabada numa posição que lembra uma letra C.
Esse não é o C de coluna que a gente usa dentro do método. A gente precisa, lembra, crescer a coluna. Em C também, tá? Então, começando aqui da minha coluna flat, que é uma posição mais natural, tá? Vou montar o meu C no eixo. Eu não vou desabar nem para trás e nem vou avançar à frente. Eu vou fazer no eixo. Puxei o meu cóccix para dentro, porque tem um Czinho de coluna. Lembra do two-way stretch, as duas sentidos de alongamento? Estou alongando o cóccix para baixo e o meu atlas para cima. E isso, senhoras e senhores, é um C de coluna, e modéstia à parte, é um belíssimo C de coluna, hein? Porque as pessoas têm a ideia realmente de que precisa rotacionar o ombro para dentro, empurrar a cabeça. Gente, aqui eu tô gerando tensão desnecessária e ruim em todos os lugares do corpo. Eu preciso crescer, tá? Sempre tem uma dica de ouro, né? Então anota aí a dica de ouro que você vai falar para o seu corpo, e você que é instrutor vai falar para o seu aluno. Na hora que você for fazer a coluna C, cresça como uma onda. O que a onda faz antes dela quebrar, né? Ela cresce, ela sobe e ela quebra onde? Para cima e para frente. Aqui eu tenho C de coluna no eixo, tá? Essa posição que vai depois, ó, me trazer vai anteceder tantos outros movimentos, como o half hold down, o roll up e o que eu julgo ser o mais importante, o spine strap. Certo? Então, fizemos aí o nosso C de coluna, o nosso coluna flat, o nosso coluna C. 4 apoios, ou de barriguinha para baixo, de ventral aqui. Gente, não sei se você tem a mesma dificuldade que eu tive quando eu iniciei no método e também quando iniciei para ministrar as aulas. A gente, quando vira de barriga para baixo, a gente perde a noção do posicionamento do corpo. Então, por quê? Porque eu estou olhando para baixo e a faceta da frente do meu corpo é para baixo, a faceta de trás é para cima, havia uma confusão mental aí total. Então, o aluno e o praticante esquece para onde ele deve se projetar. Porque aqui é fácil, né? Uma posição mais natural. Empurra o cóccix para o chão, empurra a cabeça para cima. Aqui, ó, eu já estou num posicionamento completamente diferente, tá? Então, deixa os seus joelhos unidos de preferência, tá? Se você tiver muito iniciante, também não se preocupe muito com isso, pode deixar o joelho mais afastado, tá tudo certo, tá? Então, joelhinhos unidos de preferência, os pezinhos em ponta também de preferência, e as mãos embaixo dos punhos, tá? Pra gente fazer, então, a nossa coluna flat, tá? Alguns lugares você vai ouvir também como tabletop. Não deixa nada desabar. Olha só, a posição da minha coluna tá horrível, né? Tem nada de coluna flat aqui, tá? Então, qual que é o segredo para a gente poder fazer as ações nos nossos dois formatos de coluna no crescimento? Então, eu empurro o meu cóccix em direção a uma parede e empurro o meu atlas em direção a outra parede. E olha o scooping de abdômen. Eu não vou deixar o meu corpo desabado, inclusive meu abdômen lá todo solto. Como eu disse, fica um pouco mais confuso, porque agora o abdômen vai para o teto, tá? Mas é só você lembrar que o abdômen vai sempre em direção às suas costas, ao seu sacro e à sua lombar, praticamente, tá? A coluna C, eu vou apontar o meu cóccix que estava para a parede, vou apontar ele para o chão. E vou empurrar a minha torácica para cima e a minha nuca para onde? Para baixo. Olha o meu abdômen auxiliando a parte lombosacra. Cuidado, essa que é a posição que a gente chama de cat, tá? O gato. Para não fazer isso aqui, ó. Não tensione seu ombro, mantenha o encaixe escapular.
Você pode até brincar de mobilidade aí, ó, sempre acionando o seu abdômen. Coluna tabletop, flat. Coluna C, cat, gato. Ó o meu abdômen. E crescendo. Para eu crescer, eu precisei empurrar minhas mãos, ó, e crescer a coluna, tá? Esse é um posicionamento um pouco mais difícil, tanto para praticar quanto para ensinar. E por fim, posição de pé, tá? Posição mais natural que a gente tem, tá? Não se preocupe muito com o formato dos pés, a gente vai ter um outro vídeo falando sobre formato de pés, a gente está falando hoje de formatos de coluna, né? Então, estou na coluna flat. Aqui acontece muito aquilo que eu falei no início do vídeo. Cresce! Eu falo para você, se eu falo para o seu aluno, cresce! Gente, dá uma olhada no formato da minha coluna aqui, olha. Tá horrível, né? Meu cóccix não tá apontando para baixo, tá apontando lá para trás. Então, você tem que pegar esse cóccix e apontar para onde? Para o chão. A dica da parede imaginária é tudo de bom, tá? Super serve nesse tipo de movimento. Então, o cóccix está para baixo e o meu atlas está para cima. E aqui eu estou numa posição de ativação e uma coluna flat muito bem executada. É bem importante que você pense e olhe na hora da correção para o seu sacro, não para os seus glúteos. Então, você pega uma pessoa, por exemplo, como formato de corpo meu que tem uma massa glútea mais avantajada, fica parecendo que o corpo está para trás. Não tá, gente, ó. E nem tô fazendo retroversão de pé, também não tô fazendo isso, ó. Eu tô apontando o cóccix para o chão e alinhando aqui, ó, o meu pubis e as minhas cristas ilíacas, que são os ossinhos aqui, ó, que a gente tem na frente do quadril, tá? E isso gera força, porque normalmente o nosso cóccix, que tem uma anatomia, se você acreditar aí na teoria da evolução, vamos seguir essa linha de raciocínio, tá? A gente tinha um rabinho aqui, né? A gente não precisa mais dele. Então, esse cóccix, ele é naturalmente, por causa da lordose, apontado para fora, tá? Se a gente não fizer essa força no abdômen para apontar ele para baixo e alinhar essa coluna, ele fica para trás. Por isso que muitas pessoas têm essa hiperlordose aqui, que é essa acentuação da curvatura da lombar, tá? Ó. Então, aqui eu tenho uma coluna flat com bastante ativação. Vários movimentos em pé, standing, são feitos nessa posição. E a coluna C também aqui na posição de pé, que novamente, assim como na sentada, as pessoas fazem isso aqui. Por exemplo, para você fazer um rolling down, né? Ela solta a bunda. Para onde está o cóccix aqui? Perdi a minha coluna C. Então, usa a parede imaginária, ó. Tá? Tô toda ativa na parede imaginária e a onda, ó. Cresci, não é a cabeça, é lá minha nuca, para frente, para cima e depois agora para baixo, ó. Rolando em cima das minhas cristas ilíacas. Não deixe o quadril escapar. Libere a sua lombar e desça, ó. Se você olhar, foi o glúteo que se movimentou, mas a região da coluna, do sacro, estava bem apoiada. Na hora da volta, a mesma onda, ó, venho com o braço, aperto os pés, o glúteo, o braço vai me auxiliando porque as costas estão auxiliando, ó. E eu vou voltando para minha parede imaginária, apontando o cóccix para baixo e a cervical, né, aí o atlas para cima, mantendo o scooping de abdômen. Beleza, pessoal? Bem, espero que você tenha anotado aí essas dicas valiosíssimas para você treinar na sua casa, para você passar para os seus alunos. Essa base técnica faz toda a diferença no Pilates clássico, tá? Então, na hora que você for falar com o seu aluno, você falou de coluna flat, você falou de coluna C, ele já sabe o que fazer, certo? Gente, espero que vocês tenham gostado das dicas. Se gostou, se inscreve no canal, comenta, compartilha e ative as suas notificações para ficar por dentro de mais dicas, de mais aulas, de mais pensamentos reflexivos, tudo dentro do universo Pilates. Beleza? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.